Então, prosseguindo com os deveres específicos para as entidades financeiras e agora quanto aos deveres impostos aos prestadores de serviços de pagamentos, estes estão obrigados a cumprir com todos os deveres referentes à prevenção e combate ao branqueamento de capitais, mesmo quando exercem a sua atividade por intermédio de agentes. E, desta forma, os prestadores de serviços de pagamentos que controlem quer a ordem, quer a recepção de uma transferência eletrónica, estarão aqui obrigados a ter em conta toda a informação proveniente do ordenante e do beneficiário, a fim então de se determinar se deve ser feita uma comunicação de operação suspeita à unidade de informação financeira e, claro, subentende-se aqui que estes também devem proceder à identificação e avaliação destes riscos. E devem, igualmente, fazer uma comunicação de operação suspeita em qualquer país afetado pela transferência eletrónica suspeita e disponibilizar a informação relevante sobre essa mesma operação a UIF. E este último aspecto é curioso, porque aqui vemos que o legislador impõe um dever aos prestadores de serviços de pagamento de comunicarem não apenas as entidades em Angola, mas também, pelo menos aparentemente, as entidades noutras jurisdições, o que amplia aí muito o alcance deste dever e, inclusive, abre a possibilidade de verificarmos situações de incumprimento ou de cumprimento defeituoso ou imperfeito deste dever. E isto de forma inadvertida, já que, e naturalmente, os prestadores de serviços de pagamento poderão pensar que, ao comunicarem a unidade de informação financeira angolana, e quando muitas instituições financeiras estejam envolvidas no processo, terão cumprido o seu dever de comunicação de forma satisfatória, pelo menos dentro da nossa jurisdição. Então, com o intuito de se evitar situações com esta caracterização, parece-me necessário que no futuro sejam feitos esclarecimentos quanto a este dever de comunicação específico aos prestadores de serviços de pagamentos. E também os prestadores de serviços de pagamento deverão incluir os seus agentes no seu programa de prevenção ao branqueamento de capitais. Movemos então agora para outra novidade da Lei 520, que são as operações de seguros do ramo vida. E estes deveres incidem sobre as instituições financeiras que exerçam atividade de seguros de vida, ou dos seguros do ramo vida, e de outras formas de seguro relacionadas com investimentos, devendo então estas adotar particulares medidas de diligência relativamente aos beneficiários de tais apólices e caso os beneficiários sejam pessoas singulares ou coletivas ou ainda entidades sem personalidade jurídica, as entidades sujeitas deverão aqui identificá-los pelo nome, denominação social ou outros elementos identificativos. E quando os beneficiários sejam indicados por classe, característica ou outros meios que não os nomes ou denominações, as entidades sujeitas deverão então obter informações suficientes que permitam, no momento da execução da apólice, conhecer e identificar os beneficiários finais. E a informação obtida pela instituição financeira está, naturalmente, sujeita a um dever de registro e também de conservação, e caso a entidade sujeita não consiga cumprir com estes deveres, vai-se então aqui um dever de comunicar esta operação à unidade de informação financeira, devendo esta ser comunicada como uma operação suspeita. E ainda, a verificação da entidade do beneficiário é feita até o momento da execução da apólice e, também, no caso de uma apólice de seguro, ter como beneficiário uma pessoa coletiva ou uma entidade sem personalidade jurídica, as instituições financeiras devem aqui considerar este como um fator de risco acrescido e aplicar medidas de diligência reforçada. Mas a Lei 520 não se fica por aqui, porque traz uma norma relativamente a este tipo de seguro, seguro ramo vida, que é especialmente dirigida aos PEPs, que são as pessoas politicamente expostas, sendo que aqui as entidades sujeitas ficam obrigadas a identificar se o beneficiário ou o beneficiário efetivo da apólice é um PEP e, caso este seja, não apenas devem aplicar medidas de diligência reforçada, como devem, igualmente, informar o órgão de gestão da instituição antes do pagamento do valor devido pela apólice e submeter uma comunicação da operação suspeita à unidade de informação financeira. E isto antes da execução da apólice. Agora, quanto a esta última medida, isto poderá vir a representar um problema no futuro, porque ao impor-se um dever automático de comunicação de operação suspeita à unidade de informação financeira, apenas porque o beneficiário da apólice se trata de um PEP, e isto porque, e também estou a falar apenas numa via interpretativa possível e não propriamente infalível ou incontornável, tal dever automático pode ser interpretado como uma violação
a um princípio nuclear do nosso direito penal e do nosso ordenamento jurídico, que é o da presunção da inocência. Pois uma comunicação de operação suspeita que seja realizada não com base no risco observado no caso concreto, mas sim porque a lei dita a sua realização automática, pode muito bem levar a crer que o legislador quis aqui dizer que PEPs são automaticamente suspeitos e se calhar até mesmo incontornavelmente propensos a realizar operações de branqueamento de capitais ou de financiamento ao terrorismo ou até de estarem conectados à proliferação de armas de destruição em massa, o que naturalmente poderá ser problemático. E, para aqueles que trabalham no ramo penal e um dia têm algum cliente nesta situação, já têm aqui um caminho de argumentação possível. Não é infalível, mas é possível. E, já agora, também temos uma outra novidade, que é a referência específica à figura do agente bancário, onde a Lei 520 vem dizer-nos que este está sujeito aos deveres que esta vem impor em matéria de prevenção de branqueamento de capitais, como também vem indicar que as instituições financeiras devem, ao celebrarem os contratos de agenciamento bancário, verificar se o agente bancário em causa cumpre com os preceitos estabelecidos em matéria de prevenção de branqueamento de capitais.